Longa data, longa data. Hoje aqui com uma visita ilustre de um parceiro de longa data. Muita longa data, puta honra, cara. Feliz pra caralho. Demorou uma conseguir. Não, cara, até que enfim, você aceitou o convite. Não, manda aceitar, rapaz. A gente... Qualidade de trabalho é isso, faz a gente ficar ocupado. Todos os méritos. Bondade sua, bondade sua. Todos os méritos. Bondade sua, meu querido. Vamos lá, deixa eu aqui cumprimentar a rapaziada. Deixe-me, né? Deixa eu é foda. Deixa eu é foda. Deixa eu, pega eu, anda eu, uma eu. Vamos lá, bom. Todo mundo aí que entrou, sintam-se todos cumprimentados. Mais um ao vivo lá em casa, hoje com o meu grande amigo Márcio Kayama, o nosso guitarrista zen. Zen vergonha, né? Rapaziada, compartilhem, chamem os amigos para assistir, ajudem a divulgar o canal, vamos dar uma força para a gente movimentar esse mundo da guitarra, que o negócio não está fácil, mas também se a gente ficar parado, vai continuar ficando cada vez mais difícil. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Queridos, hoje aqui, Márcio Kayama. Vamos falar um pouquinho da sua história, Márcio. Conheço você desde a década de 90, através de uns amigos que nos apresentaram, né? Comuns. O Electric Shadows, exatamente, o Ale, grande Remove Silence. O Ale, cadê esse cara? Então, o Remove Silence, ele tá com o estúdio junto com o Fábio Ribeiro, né? Então, fazendo várias produções, tá com uma banda bem legal, chamada Remove Silence, bem interessante, confiram. Um rock inglês, meio inglês refinadão e tal. O Ale sempre foi um cara com uma visão de arranjo muito legal, né? Bitomaníaco é foda, não tem jeito, um baixista seguro e tal. Grande, a gente precisa armar um som, Ale. Vamos agilizar isso daí. Faz tempo a gente não se vê, né, Ale? Pois é. Grande brother, na década de 90 a gente se via assim. Fase legal, né? A gente viveu um momento... Assim, a gente sempre tem essa tendência, né, de sempre achar nossa época de moleque mais legal, mas a gente se divertia um pouco mais, eu acho, né? A vida acho que era mais gostosa, né? As coisas eram mais orgânicas, eu acho, né? Então conta pra gente, Márcio, como é que foi que tudo começou? Como tudo começou? Rapaz, que coisa. Acho que começou com o disco do Jet Black, do Roberto Carlos. Em casa, meu pai era cirurgião e minha mãe professora de piano, e sempre teve muita música rolando pela casa, uma quantidade absurda de discos, né? E tinha um do Roberto Carlos, uma coletânea, que tinha o gato do Jet Black bem na capa com uma 335. Eu acho que aquilo ali foi meio sabe quando você fala, puta, chave, porra é essa, né? E também que lembrar aquela 335 já é foda, né? E enfim, né? Aí começou, esse aqui é o gato do Jet Black, aí eu vi o Jet Black. E sempre se teve de tudo lá, assim, de Ralph Towner, Gilberto Monte, a música brasileira de um tudo, né? E sempre teve uma pilha muito, muito positiva em casa em relação a isso, né? Que eu acho que é a posição correta, assim, de quando você conduz um filho ou qualquer situação que você está conduzindo uma situação, seja vai no mundo corporativo, numa banda, assim, é você explorar, você tem que conduzir dentro daquele escopo que você acha que é o correto, né? Mas dá as informações e deixa a pessoa desenvolver o trabalho, a vida, o que seja, que foi meio que aconteceu em casa, né? E foi muito interessante. Então daí que aconteceu, eu tinha tido algumas aulas de piano quando era criança, né? Que não adiantou porra nenhuma. Mas enfim, aí pô, que era uma guitarra, e guitarra era caro pra cacete, né? Era um negócio, puta, né, da restrição de importação, eram poucos fabricantes, né? Todos guerreiros, a gente tem que falar, né? Que são pessoas que a gente deve muito, assim, a esses desbravadores, né? Aí aquele negócio, né? Meu pai, ele trabalhava no hospital Matarazzo, Humberto Primo, aí tinha tido, se não me falha bem a memória, o Arnaldo estava internado lá. Irmão do Sérgio Dias, aí o Sérgio Dias apareceu lá e meu pai começou a papear e tal. Aí o Sérgio falou, não, comece com o violão clássico. E bem deixaram um ano fazendo violão clássico, tô com a porra do Romance de Amor e tal, aí ganhei uma Janine Les Paul, mas eu infernizei em casa com aquela porra, bicho, coitada da minha mãe, tal, oriundo de Calabrite, né, aquele drama, pô, se o menino morre nesse meio tempo, vou ter que pôr a Les Paul em cima do túmulo, puta salseiro, né, mas era caro mesmo, né, e depois eu ganhei a Les Paul,
aquele negócio, pô, mas tem som de... não tem som... A gente era inocente, né? Não tinha aquela questão de, pô, falta dos meus amigos metaleiros, pô, mas falta o crush, pô, isso tá parecendo um piano. Mas enfim, na verdade o que acontece? A geração nossa, a gente pegou meio uma área cinzenta, né? Você tem 3, assim, acho que não mais, na verdade. Você tem a do Heraldo do Monte, né? Que fez a primeira do alemão, o que é a guitarra mesmo, o conceito do jazz. Tem a geração do rock do Wander, do Mozart. Mas também sem vinil e Boa Noite. E a gente pegou meio uma área cinzenta, de ter já algumas videoaulas, ter já professores já direcionados para a guitarra, né? Então eu acabei já meio sendo já fruto dessa área, mas mesmo assim era Você complicado. Tá com quantos anos? Estou com 46. Tá. Muito bem vivido, graças a Deus, né? Mas enfim. E então o que acontece, né? Aquele negócio do vinil e tirar a fita cassete é um negócio que a gente vivenciou bastante. Não era essa farra do boi que era de tablaturas, né? De cima para baixo, todo mundo. Hoje em dia, na verdade, aquele mundo pós até tecnocracia que a gente vê é tudo muito esmiuçado, os detalhes, para melhor e para pior. Né? Então eu acho que tem muito essa. A gente teve esse romantismo de ir lá e fuçar no disco, descobrir que era um pedal de distorção, aquele negócio, você ligava a guitarra no tape deck, lembra dessa? No 3 em 1. Não, você ligava a guitarra no tape deck, você põe o cassete, você abaixava o play hack no pause, ó, o cachorro tá se manifestando, legal. Aí já dava um até ainda vou usar aquela merda pra gravar algum negócio. Tá vendo? Deve ser interessante também, né? E até achar um primeiro professor de guitarra para fazer essa transição demorou. Foi um cara que era aluno do Michel Perrier, né? Foi o Zé Roberto, né? E depois eu fui ter aula com o Perrier, que foi um dos caras que meio falou, não, vai trabalhar com isso. Acho que o Perrier é um cara que eu devo um braço pra ele, na verdade, né? Era um cara assim, típico francês, assim, sério, não sei o que. Deixa eu só ver uma coisa, né? Sem te interromper. Claro. Deixa eu só ver. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Ninguém comentando nada. Jornal Nacional de Coerrola. O negócio é ao vivo lá em casa. O Alex Poliver mandou um abraço. Opa, valeu, Alex. Tamo junto, irmão. Bom, então ninguém tá reclamando, é porque o som tá legal. Então vamos embora, continuando a história, desculpa interromper. Imagina que isso. Então o que acontece, né? E o Perrier é um cara que ele, como é que se diz assim, ele foi o primeiro brasileiro que se formou no Jetinho Rock, né? Acho que o André tinha se formado um pouco antes. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Porque a gente tem meio essa relação de... pra mim, assim, eu costumo falar que alguns nomes assim foram muito mais importantes que, por mais que eu tenha devorado os leaks do Steve Vai, do Randy Rhoads, do Jason Becker, devorado Beatles, Fusion, eu acho que tem esses caras que estavam muito na nossa cara, né? O André o Mozart, a gente vai falar mais, o Wander, o Perrier, a gente que realmente me deu aquela chave, não, eu vou atrás disso, vou pagar o preço que for e foda-se, né? Mas o Perrier foi muito importante nesse sentido, né? Aquele cara que os primeiros caras que tablaturou muita coisa, né? Você tinha, assim, era pontual, era ele, assim, depois eu fui estudar com o Mozart e tal, que outro avalanche, assim, que é um pai pra mim. Então, eu costumo falar muito que os meus pais na música foram ele e o Vander Tafo, né? E o que acontece, né? Então a gente ia buscando professor e paralelamente tocando em banda de garagem. A coisa tinha um certo romantismo ainda, assim, não era muito premeditado, vou entrar numa faculdade de música para virar professor, eu vou fazer... Você ia meio desbravando e as coisas iam acontecendo, né? Na verdade, até essa questão de dar aula foi uma cagada total, assim. Eu tava saindo de um show, assim, aí o cara, você dá aula, E foi. Começou sua vida 17 anos, justamente, totalmente assim, não foi uma coisa muito premeditada. Aí eu conversei com o Perrier na época, né? Tem um cara pedindo aula. Você, 17 anos, a gente sempre... É uma fase meio complicada, né? Somente a molecada tá mais solta, mas a gente ainda pegou ainda um monte de paradigmas para quebrar, né? Então, o Perrier falou assim, vai fundo que você tem jeito pro negócio. Ele não era de elogiar, assim, um cara muito reservado e tal, o que é bom, acho que hoje em dia o pessoal quer muito, assim, passar a mão na cabeça, né? Mas eu acho que para aquele perfil, assim, de galera que tava faca no dente, acho que teria que ser meio
meio assim cobrar, ver defeito, pilhar, tal, que te obriga a ir pra frente. Eu acho isso muito importante, né? É que a dinâmica do ensino musical mudou muito e eu tenho tenho certeza, a gente estava conversando isso, como tudo está entrando num outro momento, assim, que, como tudo, a maioria das profissões estão passando por uma grande transformação, né? E na nossa época não tinha facilidade alguma, ou você tinha um professor ou você tinha a paciência de sentar e furar vinil, não tinha outros canais, videoaula, mesmo quando começou a surgir as videoaulas, não era todo mundo que tinha um videocassete pra que podia copiar, era sempre uma dificuldade você conseguir material. Sim, né? sim, eu acho que tem uma questão que às vezes, sabe aquele negócio, você vê uma pirâmide no Egito, fala, pô, como é que o cara levanta essa merda? Ou você vê qualquer construção antiga, uma chaminé absurda e tal. Eu lembro que isso me veio agora, uma vez, na época que eu estava na Guitar Player, eu entrevistei o Ricardo, que era teu sócio na... O Melchior. Exato, tocando Jet Black, que era um puta monstro e tal. Nossa, absurdo. E a conversa foi essa, que o Ricardo é dessa geração, né? Eu falei, pô, mas como é que era? Só disco. Aí você fica pensando, caralho, porra, mas e o Jimi Hendrix, e um Pete Townshend, um Eric Clapton? Como é que os caras descobriram que era puxar uma corda, que era uma pentatônica, que era... É uma coisa muito louca, você começa a analisar. Que os caras realmente descobriram, né? Então, aí que acontece. Essa aqui é a loucura da história. Você até gentilmente colocou na chamada dessa conversa, né? Desse lado que eu gosto de pesquisar. Acho que, antes de mais nada, assim, eu sou rato de livro, rato de vídeo, rato de discos. Então, eu acho que tem uma coisa que sempre despertou minha curiosidade, você começa a pegar por detalhes, assim, né? Quando você lê uma biografia específica, assim. Porque tem uma... Vou te dar um exemplo. Quando você fala sobre, tal pessoa não lê partitura. Isso é um erro de tradução, perdão. Porque o que acontece? O que eles se referem é I don't have sight reading, que é aquele negócio que abriu qualquer merda. Isso é pouquíssima gente, ainda mais no inferno que é o braço da guitarra, é pouquíssima gente que consegue fazendo que sai de prima. Mas eu tenho a impressão assim que muita gente lá, pela formação de high school, menos de primeiro grau, eles acabam lendo. Tem um mínimo de leitura, pô, você vê os Beatles já abriram uma terça, assim, pô, Fada do Dente, não dá, né? Tem que ter algum canto em coral, alguma coisa que leva a isso, né? Isso me dá, e você pega, assim, tem 2 livros, assim, bem legais, fica a dica, né? Um chama Early Van Halen, que é um cara que biografou os anos formativos do Van Halen, e outro que não lembro o nome em português, em inglês é Who I Am, que é a autobiografia do Pete Townshend, do The Who. E tem 2 coisas que você fala, porra, que coisa louca. Você pega várias coisas Você pega o Pete Townshend comentando que ele estava estudando para o Tommy em cima dos scores. Score é a partitura grade full de orquestra, né? Da Traviata do Verdi. Tava com um livro de contraponto. Porra, meu. Então não é tão assim... Então não sei nada, né? Então, eu bato, né? Quando ficar velhinho eu vou defender uma tese de doutorado em cima disso, me encher o saco. Porque eu acho que não é tão assim, tem muita coisa nessa biografia do Van Halen que fala que o cara estudou piano erudito, mas só por ouvir não tem por onde, não tem como, assim. Você pega a maneira do cara tocar, você vê que é muita coisa de trêmulo de violino, fala que o cara tocava tudo do Yes, então, sem desmerecer, que são dois dos caras que fundamentais para minha saúde psicológica, assim, para minha alma, assim, eu acho que não desmerece a coisa, pelo contrário. Boa, faz bem pra alma de qualquer guitarrista. Mas saber que o cara é humano e foi achando as interfaces de chegar no caminho dele, eu acho que é fundamental, sabe? Eu acho que tem muito disso. Um aluno meu comentou uma coisa interessante, né, que é um problema que ele via até nos Estados Unidos em relação à música e a outros métiers artísticos que ele triangulava, assim, por exemplo, teatro, cinema, o que fosse. Ele via que tinha mais assim troca de informação mais aberta. E na música era meio que negócio do cara pegar o livro e enfiar debaixo da cadeira, isso na gringa. E recente essa história, né? Então é muito louco isso, né? Então você tem até... Tipo, escondendo ouro. Mas tem muito, eu vou te falar, eu até já falei publicamente, até falo de novo, um caso muito louco, assim, de um cara que eu adoro, assim, sou fanático, que é o Marty Friedman. Foi o primeiro cara que eu vi, o primeiro shredder que eu vi na minha vida foi o Friedman, né? Porque ele tocava no Hawaii, assim. O cara é um amor de pessoa, assim, todo mundo sabe quanto essa parte de pesquisa de escalas exóticas, ele foi o que deu o start, foi ele, não dá pra dizer que não, mas
Eu lembro que eu era moleque, eu tinha uns 20 e poucos anos, ele foi dar um work na cultura inglesa, e eu besta, levantei a mão e perguntei, o pessoal querendo saber mais do Megadeth, etc. E o cara, assim, foi educado, mas ele deu uma puta cortada, não, eu nunca estudei isso, eu costumava ir em restaurante japonês, aí eu comprava fita cassete, aí viu que todo mundo riu, ficou com cara de merda, não, é tônica, não você tira a quarta, e faz isso e acabou. Mas assim, pra não ficar tão chato a coisa. Depois o que foi engraçado, assim, né? Eu vi no MT ele dando uma clínica, né? E o moleque pergunta desse cara indiano, ele fala de restaurante de novo. Não é desmerecer, pelo amor de Deus, assim, eu tenho todos os discos, assim. O cara, ele você falando assim, é uma simpatia, mas o músico tem essa retranca, né? É assim, aconteceu comigo, então vamos falar? Então vamos falar. Tá. Aconteceu verdade comigo, nua e crua. aconteceu comigo na Mr. Music, eu, dono da loja, entrou um dos caras mais importantes da época da música nacional, né, que é o Rampazzo. Pois é, Deus o tem em muito bom lugar, né? Deus o tem em muito bom lugar, mas é um cara, que ensinou muita gente, um cara que muita gente gosta. Era um dos quatro, assim, que era o Roseiro, o Perrier, assim. Exatamente, um cara, fudido, puta músico. Ele começou a tocar The Song Remains the Same, eu olhei aquilo e falei, puta, cara, me ensina isso. Ele falou, pode anotar aí, me passou a escala, me passou a afinação, porque é uma afinação diferente. Eu anotei, cheguei em casa, não era. Não, acontece, né? Mas assim, porque e é uma história que todo mundo conta. Não, mas é o cara de virar o braço. É chato porque hoje em dia tá tudo na internet, Exatamente, né? Mas é uma bobagem, porque Sem quando dúvida. você tá afim de ir atrás e aprender, você vai, não interessa. Não é aquele negócio, eu acho que ele é um senso de comunidade, que você não vai tocar igual o que eu toco e vice-versa. A guitarra, ela tem essa, acho que é um dos instrumentos que o Wander falava muito mais assim, pessoais, porque é a pegada da criatura, entendeu? É o jeito, e você tem que criar um ambiente de camaradagem, passar bola. Tem outra coisa também, não adianta, você pode passar bola, você pode ensinar, você pode fazer o que for, mas quando você tem a personalidade, sem dúvida. não interessa, cara. O cara tá atrás, assim, tá conversando, eu e você aqui, e ninguém começa a tocar lá atrás, eu falo isso direto. Sem dúvida. Se o cara tem uma puta personalidade, você fala, é fulano de tal que tá tocando. Então não adianta se você esconder ou se você não esconder, quando o cara entra numa de querer saber. É um problema, porque na verdade assim a gente tem por isso que a gente está falando da mudança do planeta, que acontece? Você vê por exemplo, o pessoal tinha essa questão com propriedade intelectual, desde uma pequena situação dessa até uma patente, não sei o quê. E tem um livro muito legal que não tem a ver com música, mas quem quiser baixar na internet, é bem interessante, que acho que mudou muito assim meu enfoque nisso, e acho que pode ser legal para toda a galera que está ouvindo, chama The Pirate Dilemma, o dilema do pirata. Um cara que ele era broker de investidor, só que o cara foi DJ, foi punk, foi o cara era 4, fez um doutorado em economia, e o cara defende a tese, assim, que as grandes assim, saltos quânticos que tem na raça humana acontece quando você tem essa quebra de patentes, assim, entre aspas. Até o cara cita os genéricos do Brasil no meio. Porque entra um monte de gente pesquisando em cima sobre umas coisas que você desenvolveu e que podem apurar aquilo de uma forma absurda. Eu acho que né? tem que ter um certo. Desculpa, escutei. Não, pode falar. Tem que ter um certo limite, assim, por exemplo. Acho que tem aluno meu que fala, não, no futuro vai ser uma assinatura coletiva. Um discurso meio pseudo intelectual que não cola também. Mas acho que tem que ter um meio termo, assim, entre ter essa coisa de colaborativa e respeitar a individualidade. Ah, sim, sem dúvida. Não deixar de dar mérito a quem criou também, é óbvio. Sim. Todo mundo pesquisar em cima é uma coisa, para roubar é outra. É que você sabe o que acontece, é que cai numa outra viagem, né? Porque você vê que a vida é muito efêmera, é um pelo e foi. Né? E o que acontece? A gente vê que tem essa questão por exemplo, assim, a gente tinha muito aquela coisa muito encapsulada, assim, numa geração. Na nossa já começou aquele negócio do músico como prestador de serviço. Então, o cara que cuida de equipamento, o cara que vai dar aula, o cara que vai ser sideman, o cara que vai fazer funções ligadas ao mercado da música, assim. Não necessariamente de uma maneira romântica de só estar no palco lançando discos, que também é uma coisa que quem tem essa veia artística tem que manter para não se dar um tiro na testa, né? Mas assim, eu acho que para você poder girar essa questão toda,
é legal ter esse princípio meio de social, que eu acho que não social de socialismo, não é isso, mas social de, por exemplo, de entender todo um ambiente que você está lidando, que lá na frente o cara que te ajuda, o mesmo que se ajudou e segue o baile, né? Mas é muito engraçado que mudou, e mudou tão radicalmente que hoje em dia, para você conseguir um pouco mais vamos supor, de alunos ou de seguidores, ou de qualquer coisa, você acaba disponibilizando, né? Material de graça. Material de graça, né? Você vê que loucura que é, sim. né? É estratégia de marketing, né? Tem muita gente que vira uma isca pro cara vir ter aula, comprar o serviço. Isso é de marketing digital, não só na área de música, em geral. Sem dúvida. Você disponibilizar faz com que as pessoas te observem, né? Isso é muito... Sim. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Duas. Estudos, como é que foi? Como é que você... o que você realmente falou, bom, quando e o que você falou, bom, agora eu vou partir para esse lado, fudeu. Não, começou com essa brincadeira do Perrier, né? Porque o que foi interessante é que eu fiz eu fui aluno da primeira versão do IGT, em 88, lá na República do Líbano, que era o Mozart, dando aula, o Lélio, o Wander, né? O André. Então, no fim, até foi um ciclo meio engraçado, depois eu retomei dando aula logo no começo da volta, né? Mas o que aconteceu assim, que logo em 89, né? Tô no colo, né? Sempre lembro dessas merdas, né? Enfim, eu comecei a dar aula de guitarra, assim, começou a ter um burburinho e tal, aquela coisa e tal, e tava já com um plantel de alunos e tal, e na época do vestibular, falei, puta que eu pariu, né? Assim, como eu te falei, em casa, assim, graças a Deus não teve aquele negócio de capitania hereditária de médicos e filho de médico, não, vai ser feliz, só não faz cagada. Claro. Bom, então, assim, eu tinha uma veia de escrever, assim, relativamente bem. Até que eu até desenvolvi isso depois nas revistas e tal. Eu sempre fui rápido. Escreveu muito, mano, muita coisa. Né? Assim, eu diria que eu acho que quase todas as publicações de guitarra eu tive um pitaco besta lá, eu tive. Mas o que acontece é o seguinte, né? Então eu prestei jornalismo na PUC, entrei e larguei. Falei, foda-se, não dá. Aí eu voltei pro cursinho, aí tava lá um cartaz assim, Faculdade de Música Carlos Gomes. Sabe? Eu tinha aquele negócio, a gente estava comentando com um aluno esses dias que ele passava por esse processo, que a nossa peregrinação era mensal na Paulista ou numa banca mais bacana atrás de uma revista importada de guitarra, você lembra disso? Claro. Né? Então tava uma Guitar World que tava a capa do Jorge Lynch, até tava a mãe do Henry Rhodes falando que eles estavam oferecendo um scholarship em homenagem ao filho, né, sobre violão erudito. Aí eu soube da história na íntegra, porque que o Henry Rhodes assim, queria estudar violão, então eu falei, quer saber, foda-se. Aí eu já tinha tido um período X assim, de violão, tal, que até me deu uma interface para prestar a prova, lógico que na hora que você entra, aí o ferro vai, né, porque são duas, um caminhão e um carro esporte, né, a guitarra e o violão de nylon, claro, com a performance de violão. E eu acabei... Enfim, entrei, foi outro ponto assim, de decisão na minha existência, foi aqueles anos da Carlos Gomes, porque o que aconteceu? Eu percebi que, eu acho que cai muito nisso, né? Acho que quando você está bem porque você gosta, por exemplo, eu sempre fui um cara muito reservado, muito tímido, até a guitarra foi uma maneira de eu me posicionar socialmente até, né? E o que acontece? Assim, você vai fazer aquilo ali com tanto gosto, que até a expressão corporal feliz eu estava fazendo, imitando árvore. Então, foda, né? Cada um aqui passa essa puta da vida, né? Mas assim, eu tive aula com pessoas fantásticas, assim, lá dentro, assim, que, puta, assim, me deram uma... Sabe aquele... Se usa muito essa expressão virar chave, essas viraram mesmo, assim. O Paulo Castanha... Não é assim, teve o Mozart lá dentro, eu já falo, mas... O Castanha é um musicólogo, o cara é pesquisador de música barroca mineira, foi o cara que me apresentou para todos os contemporâneos, assim, tipo Penderecki, analisar as séries de Schoenberg e tal, entender o dodecafonismo, na minha cabeça foi assim, tipo, abriu sabe quando dá uma machadada, você fala, meu, é isso, né? Então foi onde eu me situo muito em parte de composição, a parte de fazer trilha, a parte de arranjo, a parte de lounge, new age, todas as coisas experimental, essa verve veio desse período, do Castanha,
A Mari Vasconcelos, que era é legal deixar registrado isso, né? Foi uma professora de percepção que me colocou debaixo da asa, assim, tinha altas dificuldades de solfejo, ela fez um trabalho assim maravilhoso, assim, no final da brincadeira você tá transcrevendo voz, né? Bar, 4 vozes, fazendo polirritmia do gramando de ponta a cabeça, uma pessoa maravilhosa, assim. E também foi onde me abriu a porta para a revista, porque na época a gente tinha realmente que escrever as partituras, não existia o Guitar Pro, não existia porra nenhuma. Então você testava no MIDI e no Encore, só que você escrevia na mão antes, e sempre o princípio da transcrição é a parte rítmica, né? Então foi uma época assim, extremamente assim, foi um monastério, assim, se isolava, não comia ninguém, não bebia, não fazia porra nenhuma, assim, era... Não, sério, cara, eu dava aula pra caralho, eu tocava naquela banda do Alê, de fim de semana, era feito um corno, e tinha lá na Carlos Gomes, assim, e os bares, Vitória, Dama Choque, Aruana, tá? Mas era um negócio assim, extremamente milico, assim, terminava o negócio, fechava a Fender, a Kramer no case, os MPU lá e voltava que 8 horas estava na Kramer é ótimo. A Kramer existe até hoje, cara, a vermelhinha lá. Porra, aquela guitarra, puta, era difícil pra caralho pra ter aquelas merdas. Teve uma procissão quando eu ganhei a guitarra, assim, pro pessoal ver ali. Eu gostava. Não, era difícil, mas tinha muito disso, então pra mim era muito claro isso, que não era farra, não era putaria, era o que eu queria fazer da vida. Né? Eu queria, assim, aquele negócio, a banda não dava dinheiro, mas dava o giro, acabava me trazendo muito aluno, trazia produção, trazia vitrine, trazia os primeiros endorses, o teu, do Renê e tal. Isso é legal falar, a primeira galera que começou, você foi um dos pioneiros nisso, de abraçar músico, usa o meu equipamento, tal, não sei o quê. E a tua relação também na Mr. Music, que me supria com os meus vícios. Não, pra quem, só um detalhe técnico, pra quem gosta daquele plexi roxo, ó quem trouxe. A Music Man roxa. Na verdade? É verdade. Mas, puta, que coisa. Então é uma época maravilhosa, assim, né? Eu acho que cada época tem sua bênção, sua mágica, sua perda, mas assim, a gente vê assim que se plantou muitas sementes legais para que essa molecada tá tendo agora, né? Acho que isso dá um certo senso de, opa, a gente trampou legal. Não, sim, todo esse material disponível hoje, graças a vocês, a todo mundo. Todos nós, a gente a gente foi pra cima, acho que a gente tinha muito aquela coisa que depois de um tempo assim, sei lá, youtuber é profissão, trabalhar em teatro, são profissões, Deus abençoe todas, mas eu digo assim, imagine em 1990 se você chegou 80 e pouco e falou, vou ser músico, vou tocar guitarra. Que pepino. Puta, era um caralho lá, entendeu? Assim, isso que minha família foi de boa, mas a sociedade fazia uma tromba assim e te dava mais gás. Tá bom, então pau no cu, vamos ver essa merda dessa porra. Falando em ser músico, vamos fazer mais uma música aqui pra rapaziada. E aí a gente vai falar sobre os seus trabalhos diferenciados. Eu acho que a coisa que já a própria que tem, já começa com escalas aí. A faixa 1, né? Você quer essa mesmo ou não? Lembra que é a faixa 1, depois a faixa 3, a faixa 4 e depois a faixa 3. Só para o comecinho pra ver então, se... só vamos ver, só pra gente ver qual essa mesmo, né? Essa daí, então vamos embora. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Geralmente não, porque fica todo mundo ligado. Vambora. Só uma curiosidade, essa música aí, pra você ver uma coisa doida, assim, só legal falar, é porra das aventuras, então lá tem a galera sempre pede em ouro, que em curso de escalas exóticas, da onde que a importância, assim, da questão até da Carlos Gomes na brincadeira, tá? Eu lembro de eu fazendo essa música no QY70, lembra dessa merda? Nossa! Então, é uma sequência, né? QY70. Depois é uma merdinha que a gente programava lá e tal. E o que acontece? Ela é inspirada em duas coisas. Música minimalista, Felipe Glass, então ela tem o motivo ostinato, que na época eu tava ouvindo muito na Carlos Gomes, né? Falei, porra. E umas brincadeiras com a tal uma das escalas japonesas, que até depois a gente conversa mais um pouco disso, que é o modo Kumoi, que é uma pentatônica, basicamente blues, que você tira a quinta justa, né? E dá um efeito muito louco. Belócrio, né? Mas enfim, então tem muito disso nessa música, então é legal dessa questão, a gente vê como, por exemplo, um negócio que foi feito lá atrás, assim, ela vai tomando, inclusive quem toca o baixo nesse backing track que tá no disco é o Ale.
Ah, que E legal. o Garilli na bateria, não sei se o Garilli tá vendo, né? Dando o Garilli? É, Vamos lá então. Alef cruzar o Ale, cara. Foi? As capas da guitarra do Acaela. Foi? Estão falando quais as capas da guitarra. Capas ou captador? Não, colocaram capas, mas acho que é capes, né? Captação. Capes, é o A gente seguinte. vai falar já. Tá bom, tá Vamos bom. fazer um som, daqui a pouco a gente vai falar de instrumento, Demais, vai né? falar de efeito, vai falar um monte de coisa. Mas... Bora? Bora! Então vamos lá.
uma coisa. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Seu gosto por Telecaster?